Hello, guys! Tudo bem, sexto ano? Vamos hoje à nossa segunda aula do nosso capítulo 7, em que nós aprendemos um pouquinho a falar sobre habilidades, possibilidades, utilizando o can e o can't, ok? Então, vamos recapitular um pouquinho sobre o que a gente falou na aula passada e acrescentar mais um pouquinho na aula de hoje. So, let's go to page 20. Here we go. Vamos lá, já está quase no final da apostila. Então, gente, o que a gente aprendeu na aula passada? Aprendemos a utilizar o can e o can't. Tá aqui, ó. Bom, o que seria o can? O verbo can refere-se à habilidade mental ou física de fazer algo ou perguntar sobre a possibilidade de fazer algo. Sendo assim, expressa capacidade e habilidade. Então, quando você diz I can dance well, é a sua habilidade de dançar bem, tá? Bom, vamos ver aqui, relembrar um pouquinho o uso do can na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Bom, nós aprendemos também que o verbo can não se modifica em nenhuma das pessoas. Então, pode estar no I, you, he, she, it, we, you, they, que sempre será can, ok? Então, na affirmative, I can't swim. You can't swim. He, she, it can't swim. We can't swim. You can't swim. They can't swim. Lembrando que aqui o swim, o verbo to swim, termina com M, com M e não com N, tá? Na negativa, nós aprendemos que nós colocamos o quê? O can't seria o cannot. Na negativa, a forma contrato. Então, em todas as pessoas, a gente utiliza o can't. No lugar do can, porque a gente está negando. Como vocês podem ver aqui nessa tabela. Na interrogative form, o que a gente faz? A gente coloca o can antes do sujeito na pergunta e, ao final, a gente coloca o question mark, né? Ou seja, aqui o ponto de interrogação. Então, can I swim? Can you swim? Apenas isso. A gente inverte e coloca o can na frente do sujeito. Beleza, aprendemos sobre isso. Aprendemos também a a utilizar as question tags, né? Com o can, né? Como nós vimos na aula passada, nós também aprendemos a fazer as question tags, tá? Então, o verbo can também pode fazer o uso de question tags. Então, são aquelas perguntas que vêm ao final da frase que nós já aprendemos com o verbo to be, né? Então, por exemplo, eu afirmo alguma coisa, mas assim, eu estou naquela dúvida, então eu quero confirmar. Então, por exemplo, she can play guitar. Can't she? Então, ela pode, né? Ela tem essa habilidade de tocar violão. Ela pode. Então, a gente utiliza o can no início da frase e o can't na question tag. Se utilizarmos o can't, primeiramente, utilizaremos o can após a vírgula. Como está aqui, ó. They can't ride a bike. Can they? Okay? Então, da mesma maneira. Afirmativa, negativa. Negativa, afirmativa, com can ou então com can't. Aprendemos também esse vocabulário de sports, né? Que nós vimos já na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre outro vocabulário. Nós vamos aprender o vocabulário sobre leisure activities. O que seriam leisure activities? Seriam atividades de lazer, coisas que nós fazemos no nosso lazer. Então, vamos lá. Subir um pouquinho aqui. Leisure activities. Então, temos o bowling, que é o boliche, o camping, que é o acampamento, canoeing, que é a canoagem, card games, que é o jogo de baralho, carpentry, que é a carpintaria, checkers, que é damas,
Chess é o xadrez. Computing, que é a informática. Cooking, que é a cozinha. Crossword puzzle, que é o jogo de palavras cruzadas. Cycling, que é o ciclismo. Dancing, que é a dança. Drawing, que é o desenho. Embroidery, que é o bordado. Fishing, que é a pesca. Gardening, jardinagem. Hiking, caminhada. Horseback riding, equitação. Jogging, corrida. Knitting, tricô. Mountaineering, que é alpinismo. Painting, pintura. Photography, que é a fotografia. Reading, que é a leitura. Sculpting, é a escultura. Sewing é a costura. Singing é o canto. Skating, patinação. Skiing, esqui. Stamp collecting, coleção de selos. Surfing, surf. Videogames, videogame. E yoga, yoga. Bom, aproveitando para dizer que todas as vezes que vocês tiverem essa tabelinha, como vocês estão assistindo ao vídeo, após a minha pronúncia, repitam depois de mim para vocês treinarem um pouquinho a pronúncia também, que é muito importante, ok? Bom, o que a gente vai fazer de atividade no livro? Está aqui na apostila. Vocês vão criar diálogos. Como assim? No number 3, tá? Nós vamos criar diálogos. Vocês vão criar diálogos. Por exemplo, vocês têm, em cada letra, vocês têm um sujeito, e vocês têm aqui uma leisure activity. Vocês vão utilizar o can para fazer a pergunta, como está aqui, ó. O videogame aqui não tem acento, tá, gente? Videogame. In English, não tem acento. Então, can you play video game well? No, I can't. Então, vocês vão criar diálogos e vocês vão responder como se fossem vocês mesmos. Como assim? Can they surf? Vocês podem dizer também, se for I, vocês podem responder por vocês, ou então vocês podem responder yes, they can, ou então no, they can't. Vocês podem responder tanto na negativa quanto na afirmativa. Ok? Então, o number 3, ele é para casa. Apenas o number 3. Ok? Bom, o que vocês vão fazer de atividade devolutiva? Vocês vão completar essas frases com a forma correta dos tag questions, tá? Observando sempre o que a gente tem no início da frase, na primeira oração, antes da vírgula, e lembrando da regrinha de como a gente utiliza question tags com o can, tá? Apenas isso. So, guys, that's all for today. See you next class, and bye-bye.